Olá, pessoal. Na aula anterior, nós falamos sobre a decisão judicial como uma das formas de resolução de conflitos. E dissemos que para construir essa decisão judicial, nós partimos de determinadas programações ou pautas, entre elas a legislação, os textos normativos. Ocorre que a lei não se aplica a si mesma, ela não se auto-aplica. É necessário que haja alguém, um intermediário, que vai ser o aplicador e intérprete dessa lei, para aplicá-la aos casos concretos. Como se dá essa aplicação? Como se interpreta esse texto normativo para aplicá-lo ao caso concreto? É o que nós vamos discutir nesse segundo assunto sobre teoria dogmática da aplicação do direito e hermenêutica jurídica. Afinal, o que é aplicar o direito? E nós podemos falar de aplicação em duas acepções. Uma como a observância das normas pelas pessoas no seu dia a dia. Se você vai à feira e compra um determinado produto, vai ao supermercado, compra um determinado produto, você está observando normas ligadas ao direito civil, a um contrato de compra e venda, por exemplo. E você não vai precisar refletir, estudar sobre isso, você está aplicando no seu dia a dia. Outra forma de entender a aplicação é o trabalho que é feito pelos profissionais de direito para aplicar as normas aos casos que são colocados para que essas pessoas resolvam. E quando eu falo profissionais de direito, não falo apenas do juiz, mas falo do policial, do delegado, do promotor, do advogado, que procuram no dia a dia resolver determinados problemas aplicando as normas ou os textos normativos. É nesse sentido que alguns autores falam em subsunção do fato à norma pelos profissionais do direito. A ideia de subsunção, que vem do verbo subsumir, é você colocar algo menor dentro de um conjunto maior. Porque para alguns autores essa ideia de subsunção é de que o fato seria um elemento menor e a norma seria um elemento maior. Então, subsumir é essa aplicação pelos profissionais e que nós vamos estudar mais especificamente nessa segunda unidade. Esse processo de aplicação e interpretação do direito, em geral, é visto de duas formas diferentes. Os autores mais tradicionais, a exemplo de Carlos Maximiliano, no seu clássico sobre hermenêutica e aplicação do direito, né, este livro que teve a primeira edição em 1924, mas ele é sempre reeditado e reeditado, e é um clássico que merece ser lido e estudado. Maximiliano e esses autores mais clássicos, em geral, têm essa visão de primeiro interpretar para depois aplicar o direito. Já outros autores, a exemplo de Eros Roberto Grau, nesse livro Ensaio e Discurso sobre a Interpretação e Aplicação do Direito, eles dizem que interpretar e aplicar é um processo só. Se interpreta e aplica o direito ao mesmo tempo para produzir a norma jurídica. Porque nessa visão, a norma ela não existe somente quando está no texto normativo. Ela só vai existir no momento em que ela é aplicada ao caso concreto. E há um tipo de norma específica, que é aquela norma criada pelo julgador, pelo juiz, que ele chama de norma de decisão, que é a escolha da solução mais
que o julgador entende mais adequada para cada caso. Daí se faz essa distinção entre norma jurídica e norma de decisão. A norma jurídica seria a aplicação pelos diversos profissionais do direito. E nessa visão de Eros Grau, ele coloca uma visão muito ampla quando diz que essa norma jurídica é o próprio sistema jurídico em ato, não apenas em potência quando está apenas lá no texto, quando está somente no papel. E essa norma jurídica é composta não somente pelo texto da lei, mas também pela história, pela cultura e outros elementos que estão na sociedade, no âmbito da sociedade, em que se aplica aquele texto normativo. E ele vai dizer que somente o juiz, enquanto intérprete autêntico, ou seja, aquele a quem é dado o poder para, de forma oficial, digamos assim, dizer qual o sentido do texto normativo, somente o julgador é que produz a chamada norma de decisão. E para produzir essa norma de decisão, o julgador leva em conta tanto o texto, que a gente chama aí a moldura do texto, e o caso, os fatos que são colocados para que ele aprecie. E esses fatos também são interpretados, até porque para o julgador, que é intérprete e aplicador ao mesmo tempo, os fatos não existem fora do seu relato, ou seja, o julgador não tem conhecimento direto sobre os fatos. Ele já vai ter contato com esses fatos a partir das narrações, das narrativas trazidas pelas partes. Eu, enquanto juiz, trabalho com petições de advogados que, por sua vez, já fazem aquelas petições baseadas em relatos que foram feitos pelos seus clientes. Então, o contato que eu tenho é com esse relato dos fatos. E daí, o Eros Grau diz que na hora de produzirmos essa norma de decisão, não devemos levar em consideração nem o sentido que o legislador, quando criou o texto, quis dar a esse texto, nem aquele chamado espírito da lei, como se houvesse um sentido objetivo da lei. Mas o que nós deveríamos levar em conta era o texto da época em que se aplica esse texto, a realidade social, o presente, a vida. O que é uma diretriz interessante, mas eu entendo que também não resolve todos os nossos problemas, porque a realidade social, o presente e a vida também se interpretam. E aí não deixa de haver um certo subjetivismo na hora de se produzir a norma de decisão. E esse subjetivismo se deve, entre outras coisas, pela questão da ideologia. Todos nós somos movidos pelos valores, pelas ideias que nos formaram, que fez a nossa formação. Não existe neutralidade nas decisões. Nós até podemos tentar ser imparciais, devemos tentar ser imparciais enquanto juízes, mas a neutralidade não existe. E aí a gente tem uma ideia do que vem a ser, uma noção do que vem a ser ideologia, retirada do dicionário enciclopédico de teoria e de sociologia do direito de Jean Arnaud, que tenta nos mostrar essa ideologia não apenas com aquela visão que às vezes a gente tem somente de querer criticar o outro e dizer, olha, a minha sentença não tem nada de ideologia, ela é puramente técnica. E ao dizer isso, nós já estamos expressando uma determinada ideologia. Então, a ideologia ela existe também na aplicação do direito. Nessa aplicação do direito, aparecem alguns problemas. Primeiro porque a natureza da aplicação do direito não pode ser, na visão formalista, de um silogismo, de uma lógica pura, lógica formal, de premissa maior
premissa menor e uma conclusão. Até quem dizia que a sentença tinha uma forma de um silogismo, porque ela é composta de relatório, fundamentação e decisão. Até que formalmente ela pode parecer um silogismo, e ela tem que ter uma linguagem lógica, que se expressa pela gramática, sujeito mais verbo, sujeito mais verbo mais complemento, formando lá uma predicação. E nós utilizamos nessa linguagem de muitos advérbios, quando a gente diz assim, aquele tipo de advérbio diz logo, por conseguinte, desse modo, assim sendo, portanto, para dar a ideia de que aquilo que a gente está falando é uma conclusão lógica do que foi argumentado anteriormente. Então é necessário que essa linguagem seja lógica. Entretanto, esse processo de aplicação do direito, ele é muito mais complexo. Ele tem essa forma lógica, mas inclui também a questão valorativa, os valores, a ideologia do julgador, e também finalística, teleológica, ou seja, nós aplicamos as normas levando em conta uma determinada finalidade, para resolver um caso específico, um conflito específico. E como diz o senso comum, cada caso é um caso. Por isso que a mesma legislação, o mesmo texto, pode ser aplicado de forma diferente. E o Carlos Maximiliano, ele fala de alguns problemas na hora dessa aplicação do direito. E destaca dois. Primeiro, a falta de informação empírica do julgador sobre os fatos do caso. Como nós dissemos, nós já só conhecemos os fatos através do seu relato. Isso é um problema, mas ao mesmo tempo também dá ao julgador um certo distanciamento necessário para julgar os casos, porque se ele conhece muito de perto cada caso, ele pode ter uma tendência também a se envolver com esse caso e perder uma certa parcialidade. Outro problema que Maximiliano vê é a indeterminação semântica dos conceitos. Há conceitos normativos que são bastante vagos ou até ambíguos. Então você tem, por exemplo, conceitos como bem comum, conceito como relevância, urgência, ou até textos que trazem adjetivos e advérbios. Por exemplo, se o texto diz: perde o poder familiar aquela pessoa, aquele pai, por exemplo, que castiga imoderadamente o filho. Mas, afinal de contas, o que vai ser imoderadamente? Então, em cada caso é que o julgador vai dar o sentido do que ele entende, porque é moderado e o que não é moderado. Então, essa indeterminação semântica é um problema que sempre vai existir, porque nós trabalhamos com palavras. E como já dizia o poeta, trabalhar com palavras é uma luta, né? E é uma luta, muitas vezes é uma luta vã, porque as palavras pulam, as palavras saltam, tem muitos significados, e por mais que a gente tente domesticar, domar o sentido das palavras, sempre vai haver a possibilidade de mais de uma interpretação. Agora, é possível a gente lidar com essa subjetividade, com essa indeterminação, estudando regras da hermenêutica jurídica. Porque se essas regras não nos vão dar a garantia de que existe uma única interpretação correta, porque ela não vai existir, mas vai nos ajudar a errar menos, a mostrar os nossos erros na hora de fazer interpretação do direito. E a ciência que vai estudar a interpretação é que nós chamamos de hermenêutica. E é importante distinguir hermenêutica e interpretação de exegese. A interpretação é mais uma arte. A arte de dizer qual o sentido e o alcance do texto normativo, ou sentido e o alcance da norma. Enquanto que a hermenêutica é a ciência ou a teoria que estuda essa arte da interpretação. Enquanto a exegese é um comentário que se faz para esclarecer um texto, para esclarecer uma palavra,
como os glosadores medievais já faziam. Nas universidades que surgiram na Idade Média, se pegavam os textos do direito romano antigo e se faziam as glosas, que nada mais eram do que comentários. E ainda hoje há muitos autores que se tornam famosos, autores de direito, fazendo seus comentários. Então a gente tem, por exemplo, a CLT comentada, o Código Civil comentado, o Código de Processo Civil comentado. É uma forma que ainda se faz atualmente de produzir ciência por meio da exegese. Nesse trabalho da hermenêutica, ele tem uma função também racionalizadora. O professor Té Sampaio Ferraz Júnior faz questão de destacar isso. Quando a gente tenta estudar, ver regras de hermenêutica jurídica, de certa forma nós também tentamos domesticar o sentido das normas para dar uma certa segurança jurídica na hora de se fazer essa aplicação e a interpretação. Ao mesmo tempo, o professor Té Sampaio nos fala numa certa crença que nós, da área de direito, temos, de imaginar que há um legislador racional. Até baseado naquelas ideias que vinham, que a lei era a reta razão, que todo mundo precisava cumprir essa lei, que nós vivemos sob o império da lei e que existe esse legislador praticamente como um Deus ou um semideus, onisciente, onipresente, com todos esses atributos que ele fala. E daí, a gente também deve pensar que na vida real as coisas não são assim. Pensar, afinal de contas, como são feitos os nossos textos legislativos lá no nosso parlamento, por exemplo. Não é bem feito por esse legislador racional. Mas é preciso a gente também ter essa crença para dizer, olha, a lei ela deve ser preservada e vai ser aplicada e interpretada da melhor forma possível como nosso ponto de partida. E levando em conta até a proibição que nós juízes temos do non liquet, que quer dizer, nós somos obrigados a julgar de qualquer forma, mesmo que não tenha uma lei clara, uma norma expressa para determinada situação. Nós não podemos dizer o non liquet, né? Não, isso não é líquido, não existe uma lei para o caso concreto, por isso que eu vou deixar de julgar. Nós somos condenados, isso eu poderia assim dizer, a julgar. Temos de julgar. Se não existe uma lei para o caso concreto, vamos utilizar de outros meios, da jurisprudência, da analogia, muitas vezes até das máximas de experiência, mas nós temos que julgar. Continuando, nesse processo da interpretação e aplicação do direito, nós percebemos que a interpretação é uma arte alográfica e não autográfica. E ela é alográfica porque também tem a contribuição não só do autor, mas do intérprete. Costuma-se dizer que, por exemplo, a música é uma arte também alográfica. Você tem uma pauta musical, alguém compõe aquela música e pode ser interpretada de diferentes maneiras. Eu costumo lembrar, eu que gosto de algumas músicas consideradas bregas, e costumo lembrar uma música que para alguns pode ser romântica, para outros brega, de Fernando Mendes, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, que depois foi regravada por Caetano Veloso. Então, uma gravação pode ser considerada mais romântica, mais brega, e depois na outra gravação, aquela música passou a ser vista como MPB. Porque o intérprete, ele coloca um pouco de si na hora de fazer a execução daquela música. É feito um ator que dá vida a um determinado personagem. Assim acontece também com a interpretação jurídica. Nós temos uma pauta, por exemplo, a pauta do texto normativo, mas a partir dessa pauta nós produzimos outro texto. Nós damos também a nossa contribuição. Fazemos um pouco o improviso como se faz no jazz, que é o improviso, mas respeitando a linha
melódica. E com isso, o texto vai crescendo com o intérprete. Como dizia o Gregório Magno, e mais aqui ligado à questão da Escritura Sagrada, quando vai dizer que a eloquência divina, a palavra divina, ela cresce com quem lê, cresce com o leitor, cresce com o intérprete. Mas é preciso que o intérprete deixe o texto falar e não procurar distorcer o texto para que o texto diga somente aquilo que o intérprete quer dizer. E aí a gente está manipulando o texto. E para isso é importante que a gente entre nesse contato íntimo com o texto, deixe o texto falar e aí crescemos o intérprete e o texto. Nessa relação entre o intérprete e o texto, nós não devemos esquecer da questão da intertextualidade, que é um termo que se atribui a Bakhtin, embora há uma discussão até entre os estudiosos de Bakhtin, e eu não sou especialista, não sou estudioso em Bakhtin, mas alguns dizem que não seria bem essa palavra intertextualidade, seria mais a questão do dialogismo, no sentido de dizer que para a construção de um texto é preciso várias vozes para construir esse texto. A própria palavra texto já significa tecido, como um fio entrelaçado. Então, na hora de você construir um texto e construir um texto jurídico, você vai se utilizar de várias e várias vozes. Nós, quando vamos dar uma decisão, nós procuramos o texto legal, procuramos jurisprudência, muitas vezes a palavra de um determinado autor, lá na doutrina, não somente até de autores da área de direito, mas de outras áreas. Então, é a construção de um texto como uma polifonia. E aí eu trago essa imagem bastante conhecida, né? Aqui que está com os Simpsons, mas que lembra aquela outra imagem célebre dos Beatles. Então, para quem conhece essas duas imagens, vê que há um diálogo, uma comunicação essas duas imagens, apenas para ilustrar essa ideia da questão da polifonia ou intertextualidade. Daí a importância da gente que vai interpretar procurar ter um conhecimento que não seja muito restrito somente à área de direito, mas outras áreas que podem nos ajudar dependendo do conflito que é colocado para ser resolvido pelo julgador. Continuando, nós temos a interpretação e o círculo hermenêutico. Ou seja, aí nós vamos utilizar daqueles filósofos da filosofia da linguagem, a gente fala muito do Heidegger e Gadamer, e que vão dizer que nós nos aproximamos de um texto com uma certa visão que nós já temos, uma concepção prévia, uma visão prévia. Eu poderia estar falando um pré-conceito. Eu me aproximo de um texto já com a minha visão de mundo a partir do meu ponto de vista. Não há como eu me aproximar sem ser a partir daquilo que eu já conheço. Agora eu devo me aproximar desse texto e, como eu disse anteriormente, deixar que esse texto fale e não distorcer o texto para que ele diga apenas aquilo que eu quero que ele diga. Às vezes até a gente faz isso quando faz interpretação bíblica, por exemplo. Abre a Bíblia como se fosse um horóscopo. E diz aqui, vou ver o que é que Deus quer dizer para mim hoje. Aí abre um determinado ponto. Aí vê às vezes um trecho isolado, descontextualizado, e pode utilizar, por exemplo, daquele texto para, muitas vezes, justificar posições machistas, posições que não sejam a melhor interpretação que possa dar a um determinado texto. Então é importante, em qualquer texto, a gente respeitar o que o texto está dizendo, partir, claro, a gente parte também da nossa pré-compreensão, mas depois que a gente interage com o texto, nós vamos crescendo, nós vamos ampliando a nossa compreensão. Daí a importância de ver a interpretação jurídica como um processo de comunicação, como um processo importante de nós crescermos nesse círculo hermenêutico principalmente a partir dos estudos de Heidegger e de Gadamer. A interpretação, nesse sentido, ela não é
uma ciência exata, ela não pode ser. Nós até dissemos que interpretação é uma arte, e a ciência que estuda a interpretação é a hermenêutica. Mas essa interpretação ela é muito ligada à própria visão do direito enquanto jurisprudência, e não somente jurisciência, como um aconselhamento, muito mais como uma prática do que apenas como uma teoria. Daí que na hora de interpretar, nós utilizamos muito mais a justificação do que a demonstração. Eu não posso querer interpretar de forma matemática, como se tivesse uma equação, e eu dissesse, eu vou provar por A mais B que a minha interpretação é a mais correta. E nesse sentido é que eu lembro o professor Perelman, neste livro aqui, Ética e Direito, Perelman, ele que foi um grande estudioso da retórica. Entre suas obras mais famosas, nós temos essa aqui, o Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, e ele vai chamar a atenção para a gente que diz, olha, no plano do direito, eu posso ter duas decisões diferentes e ambas serem razoáveis. É uma ciência que eu até digo, brincando, é uma ciência do depende, não é? Não é somente do sim ou do não, mas do talvez, do que é possível, o que é razoável. Não significa dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, ou relativizar a ponto de dizer que todo mundo tem razão, porque se todo mundo tem razão, ninguém tem razão. Mas a ideia é de dizer que no plano da argumentação jurídica, nós não estamos tratando com verdades absolutas, porque diante da verdade absoluta, eu tenho somente que me curvar e não discutir, não decidir. Então, na hora da interpretação, nós vamos muito mais usar o critério da razoabilidade do que o critério da racionalidade lógica. E para finalizar, uma discussão que é feita no direito sobre a questão da letra e do espírito da lei. E antes disso, eu falo sobre essa distinção entre interpretação autêntica e interpretação doutrinária. O que é interpretação autêntica? É aquela que é feita pelo órgão oficial, a quem é dado um poder, uma autoridade para fazer essa interpretação. Eu sou professor e sou juiz. Enquanto professor, eu posso escrever um artigo em que exponho as minhas posições, e aquele artigo, se for para se interpretar uma determinada norma jurídica, por exemplo, as normas ligadas à reforma trabalhista, aquele artigo são interpretação doutrinária. Mas no momento que eu faço uma sentença e eu estou investido com a autoridade para julgar um determinado caso, aquela minha interpretação é autêntica. Essa distinção já era feita, por exemplo, por Hans Kelsen, na teoria pura do direito, quando ele vai fazer essa distinção entre interpretação autêntica e doutrinária. E nessa interpretação que nós fazemos, pode haver aqueles chamados métodos ou técnicas de interpretação, ou processo de interpretação, entre eles o gramatical, que começa pelo estudo da própria letra da lei, chamado filológico, processos lógicos como processo sistemático, ou seja, eu não aplico apenas um trechinho da lei. Quando eu aplico, por exemplo, a CLT, mas aplico levando em conta a Constituição, os princípios constitucionais, até os tratados internacionais. Então, eu faço uma interpretação sistemática. Procuro também fazer uma interpretação de acordo com o momento atual, atualizar essa interpretação, então eu faço a interpretação histórica. E toda interpretação, ela tem que ser finalística, teleológica. O nosso próprio ordenamento jurídico, a lei de interpretação das normas de direito no Brasil, já dizia isso há muito tempo, que ao interpretar o texto normativo, ao interpretar o ordenamento jurídico, nós devemos levar em conta a finalidade social. Para que foi criada a lei? Para que foi criado aquele texto? Não podemos, porém,
desprezar a letra da lei, jogar na lata do lixo a letra da lei. É um importante ponto de partida. Não pode dizer, não, olha, não vou levar em conta o que a letra da lei diz, fazer a interpretação somente por minha cabeça. Isso não. Por outro lado, eu não vou dizer, eu vou ficar somente com esse espírito da lei. Porque o espírito da lei é algo também muito subjetivo. O intérprete é que diz o que a lei quer dizer. Então, eu vou levar em conta, sim, esse espírito da lei, mas não vou dizer que é somente esse espírito da lei. E nós vivemos essa tensão entre a letra e o espírito. E nesse caso, a gente não pode dizer, até daquela citação bíblica, que em todos os casos a letra mata e o espírito vivifica. Nem sempre é assim. E nesse sentido, eu lembro um texto bastante conhecido do professor Lênio Streck. Ele vai nos questionar sobre isso. Será que aplicar a letra da lei é sempre uma atitude positivista? Será que a gente pode ser criticado quando algumas vezes a gente defende um pouco mais a literalidade da norma por uma questão de segurança jurídica? Será que a gente pode tentar classificar os juízes em juízes garantistas e principiológicos? Então é necessário a gente ter muito cuidado para trabalhar entre esses dois polos. A letra que não pode ser descartada, mas também não posso me apegar de forma ferrenha somente à letra da lei, e também não posso jogar essa letra da lei para lá e dizer que existe apenas um espírito da lei. E, para finalizar mesmo, eu trago também a reflexão do professor Luiz Alberto Vará. Na sua introdução ao direito, são 3 volumes, mas um deles aqui, o professor Vará, que é mais do pensamento crítico, nos questiona bastante. E vai dizer que esses métodos de interpretação, até esses métodos gramatical, filológico, semântico, histórico, teleológico, algumas vezes funcionam muito como um álibi. Muitas vezes é para mais esconder o pensamento do julgador do que para revelá-lo. Quantas vezes nós escondemos os nossos preconceitos, os nossos interesses, os nossos valores, numa linguagem pretensamente objetiva, falando às vezes até de imparcialidade, alguns até chegam ao ponto de falar em neutralidade, que é impossível, e nós nos escondemos por trás desses métodos de interpretação. Por isso que ele fala que muitas vezes é muito mais um álibi teórico, né? E que nós utilizamos para esconder mais do que para revelar. E muitas vezes ele coloca isso ligado à emergência de crenças que orientam a aplicação do direito. Tudo isso nos ajuda a refletir sobre essa complexidade que é o processo de aplicação e interpretação do direito. Ficamos por aqui e depois continuaremos ainda com as nossas aulas de introdução ao estudo do Direito 2. Obrigado.